paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Hoje iremos apresentar a pré-aula da lição de número 4 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, tendo como parâmetro a revista da CPAD, Classe para Adultos. Eu sou o seu irmão Wilton Romualdo. Seja bem-vindo uma vez mais em meu canal. A nossa leitura bíblica em classe encontra em Mateus, capítulo de número 5, os versículos de 21 a 26. Na introdução, o nosso comentarista enfatiza que Jesus nos apresentou um evangelho que não era contra a lei. Aqui nós já temos a absoluta certeza que esta lição é estritamente continuação das duas últimas lições. Caso você não tenha assistido as duas últimas pré-aulas, os nossos vídeos, nós deixaremos as descrições nos comentários e você pode estar acessando os vídeos para ter um melhor acompanhamento. Nossa lição é dividida em 3 tópicos, os quais os 2 primeiros tópicos estão subdivididos em 3 subtópicos. E o terceiro tópico dividido apenas em 2 tópicos. O primeiro tópico nos diz: o Evangelho não é antinomista. O primeiro subtópico diz: o que é antinomismo? É uma pergunta o comentarista nos deixa. O interessante é que o comentarista já trouxe o significado da palavra antinomista para nós. Está na revista, faça a leitura detida, faça uma meditação, faça as suas anotações. E aqui eu quero já deixar de pronto mais uma vez a necessidade de estar olhando os 2 últimos vídeos, as 2 últimas pré-aulas, para que nós possamos entender melhor o que nós iremos dizer. Por que isso? Porque o nosso comentarista deixou claro o que é antinomia na questão bíblica dentro da lição em que nós vamos estudar. Por que eu estou falando isso? Porque se os irmãos forem pesquisar, mesmo que pesquisando em dicionários físicos ou na rede mundial de computadores, vocês vão ver que essa palavra vai ter mais de um sentido, tais como: antinomismo é sistema filosófico baseado em 2 proposições contrárias, ambas coerentes e válidas, mas de conclusões e significado opostos. Isso é um dos significados que você pode estar encontrando sobre esta palavra. Ou ainda, você pode encontrar que antinomia é oposição recíproca, é um paradoxo. E ainda você pode estar pesquisando e pode achar outros autores que podem trazer outros significados. Porém, para o nosso ensino mais apropriado é o colocado por o nosso comentarista. É o significado que vai dar a entender melhor aquilo que nós vamos explanar para as nossas classes no domingo próximo. Amém? Então, assim, nós vamos passar já para o segundo subtópico do tópico primeiro, que vai nos dizer a lei e o evangelho. Fica bem claro, uma vez mais, que essa lição é devidamente continuação das demais. Dentro de tudo que nós já apresentamos, nós podemos ver que a nova aliança é iniciada na sua essência no nascimento de Jesus, na vida dele. É que a lei e os profetas são base da nossa vida cristã. A lei e os profetas, irmãos, ela é a base de nossa vida cristã, né? Dentro da lei, que muitos chamam de lei de Moisés, ou conhecida também por lei mosaica, eu gosto de dizer que é lei de Deus dada a Moisés. Eu creio que é a forma mais correta de se dizer que a lei ela é de Deus e ela foi dada a Moisés para ser
transmitida ao povo eleito, à nação de Israel. E nós podemos ver isso claramente, principalmente nas cartas paulinas. Quando nós viajamos nos textos bíblicos, nós podemos chegar já no livro de Romanos, por exemplo, no capítulo de número 1, e também o versículo de número 1 até o de número 3, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. Mas você pode falar, o que tem a ver isso? Aqui já podemos ver que a base do evangelho é a lei e os profetas. O próprio Paulo, ele já começa aqui nesse texto, já alertando duas coisas que servem para a nossa meditação. Primeiro, a humildade. Ele não se apresenta como apóstolo, ele apresenta pelo seu nome de nascença. Só tem ministério quem nasce, e a gente nasce primeiro para depois ter o ministério. E aí ele fala do seu chamado para ser apóstolo. Você já tem uma identidade antes de ser algo. Então, Paulo nos ensina isso. Outro ensino interessante é que ele, sendo doutor da lei, ele não despreza a própria lei. Ele mostra para nós que tudo começou lá na antiga aliança. Ele deixa claro para nós quando ele fala das santas escrituras. Nós entendemos aqui que o Novo Testamento estava acontecendo, então ele estava escrevendo essa carta aos romanos de próprio punho ali, ele estava fazendo, ou então ditando para um copista aquilo que era para ser escrito, e ele deixa escrito, ou seja, naquele momento estava acontecendo a escrita dessa carta. Então ele estava falando das santas escrituras da antiga aliança. É isso que nós entendemos. Ele estava falando lá do Antigo Testamento. E aqui ele dá o alicerce para esse pensamento, porque ele fala acerca de seu filho, ou seja, do Filho de Deus, que nasceu da descendência de quem? De Davi. E Davi é relatado aonde? Na Antiga Aliança. Então, aqui fica bem claro para nós que se não houvesse a Antiga Aliança, se não houvesse a lei, se não houvesse a Torá, mal saberíamos como Jesus chegaria a nós, se apresentaria a nós e como ele seria revelado a nós. Então nós temos que entender isso, e nós temos a nítida certeza de que a lei e o evangelho se aglutinam e nos mostra o caminho da redenção. Amém? O terceiro subtópico do tópico primeiro vai nos falar do legalismo e o antinomismo. Legalismo e antinomismo. Aí nós podemos já iniciar o pensamento de que são coisas antagônicas, estão em extremidade. E o cristão não foi chamado para viver em extremidade. O cristão foi chamado para viver um equilíbrio, olhando apenas para Cristo, não deixando de lado os marcos antigos, mas também não alicerçando demasiadamente para a letra. Amém? O legalismo nos traz o pensamento de um fardo a qual o próprio Cristo repreendeu, que ele diz para os doutores da lei que aquelas autoridades colocavam um fardo insustentável sobre as pessoas. E assim acontece até os dias atuais. O legalismo quer exercer nas pessoas, em alguns casos, não vou falar em todos, algo insuportável. Muitos se veem na condição de até cumprir, mas outros não conseguem. O fardo se torna pesado. E aqueles que conseguem
muitas das vezes se tornam pessoas religiosas apenas, sem temor, sem o devido temor, sem a devida graça na vida e na convivência do Evangelho e na convivência entre os irmãos. Mas para nós sairmos dessa prisão do legalismo, nós temos que ir para as Escrituras e ver o quão gracioso é a vivência da igreja dentro das Escrituras, com a vida em comunhão com o Espírito Santo. Quando nós vamos até a carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3, 2 Timóteo 3, e o versículo de número 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, é aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Qual justiça aqui? Justiça divina, não a justiça dos homens. E é toda a Escritura. Nós temos que entender uma vez mais que Paulo estava escrevendo novamente naquele momento. Então ele estava falando de qual Escritura? Ele estava falando da antiga aliança. E é isso que tem que deixar claro, né? E ele estava falando que era toda, não um versículo, não um texto em separado, para ser usado contra as pessoas, para sedimentar um pensamento pessoal, para sedimentar algo que eu penso que está dentro da verdade absoluta, lembrando que a verdade é Cristo, ou seja, é a palavra, e ela tem que estar dentro de um texto alicerçado dentro de um contexto, para que possa trazer a justiça divina. Então ele está falando que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isto nos ajuda a fugir do legalismo. Quando nós vemos um texto em que nós vamos passar para uma pessoa para exigir algo, você tem que ver o contexto que está inserido aquela Escritura, para nós entender a vontade perfeitíssima do nosso Deus. Para isso nós podemos viajar até o livro de Eclesiastes, que nós vamos ver perfeitamente o que eu estou falando. Eclesiastes 7 e o versículo de número 16 até o 18, diz a Escritura: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que tenhais isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Veja que um texto da antiga aliança já nos alertava para termos equilíbrio. Aqui ele não está fazendo apologia para desprezar a ética emanada das Santas Escrituras. Ele não está falando, o escritor aqui, impelido pelo Espírito Santo, ele não está mostrando para nós que nós não devemos praticar a justiça, não. O que ele está falando é que nós não sejamos rígidos na letra da lei, para que nós não sejamos rígidos na letra doutrinária, para que nós não sejamos demasiadamente rígido com nós e nem com o próximo, mas que nós sejamos longânimos. Às vezes chegam pessoas em nossas igrejas que não têm o mesmo costume que o nosso. Eu estou dizendo aqui de denominações. Muitas das vezes você está em uma denominação a qual se cobra uma maneira de se vestir, uma maneira de se portar. E se essa maneira de se portar é exigida pela sua denominação religiosa, no nosso caso as Assembleias de Deus, e se essa cobrança tem parâmetro bíblico para isso, não é pecado. Você concordou, disse amém, não é pecado. Mas se chega uma pessoa, um novo convertido, que ainda não entende esses costumes, e você começa a exigir
e a sua exigência está derribando a fé daquela pessoa. Isso é um legalismo. Isso não pode acontecer. Se a pessoa chega até a nós procurando um alívio espiritual, nós temos que trazer alívio e não colocar mais carga. A palavra de Deus é que nos fala e que nos mostra que nós devemos seguir firmes nas Escrituras. Seguir o nosso fundamento de fé é as Escrituras. Então nós não podemos fazer isso. Isso é um legalismo e isso não pode acontecer. Se você pode ensinar a essa pessoa e mostrar biblicamente o motivo que nós assim o portamos, bem, mas é que nós temos que fazer é apenas pregar o Evangelho, pregar as Escrituras e não mais do que isto. A palavra de Deus nos deixa claro que nós temos que ser longânimos com as pessoas. Assim eu retrato o legalismo dentro de nossas igrejas e isso não pode acontecer. E eu não estou fazendo uma vez mais alusão a deixar e romper os marcos antigos que os nossos desbravadores colocaram. Não, eu não estou aqui fazendo isso. O que eu estou mostrando é que nós não podemos ser legalistas, justos em demasia, dentro do nosso contexto de justiça. O que nós devemos fazer é sempre estar diante do Deus vivo, praticando a misericórdia. Outro ponto interessante que nós podemos assim colocar, que nos traz o legalista ainda pode usar até mesmo a Escritura ou parte de textos bíblicos para demonstrar esse legalismo. Quando chega um pecador ou um de nós mesmos, saímos dos caminhos do Senhor e aí nós queremos alicerçar a palavra em nosso sentimento de ódio, sim, de ódio, para extirpar essa pessoa do corpo eclesial. E muitas pessoas usam um versículo bem interessante e as pessoas falam e recitam até como mantra. Infelizmente, esse texto se encontra lá em Romanos, no capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6 e o verso de número 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Nós falamos isso com uma força para mostrar às pessoas, muitas das vezes, não todas, que não tem jeito, já não tem mais jeito por aquela pessoa. Mas nós esquecemos do restante do verso, a parte B, que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós não devemos ser legalistas. O que nos fala lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 16 e até o verso de número 18, que nos mostra e nos ensina a termos um equilíbrio em nossas vontades colocadas sobre as Escrituras. Ou seja, é a Escritura que tem que nos ensinar, é que tem que nos moldar, não nós trazer as Escrituras para dentro da nossa vontade. Não, nós temos que fazer a vontade de Deus, que nos deixou as Escrituras como parâmetro. É isso que nós devemos fazer. O ato do antinomista segue em um caminho contrário. O antinomista, ele já desdenha ou traz para si mesmo, para o íntimo do coração, o entendimento de que a lei, a ética, a conduta cristã é desprezível. Quem tem que andar é como que se o mundo ensina, como as regras, como a ética de grupo desse mundo, do mundo vil, o mundo corrompido. O antinomista muitas das vezes usa um jargão em que está entrando, infelizmente, em nossas igrejas, de forma acentuada,
que fala que o nosso Deus vê apenas o coração e não a letra e não o físico. Eu quero dizer que esse tipo de pensamento não coaduna com as Sagradas Escrituras. Quando nós vamos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e o versículo de número 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto bíblico é claro que Deus quer uma santificação por completa, o espírito, alma e o corpo. Eu tenho uma plena convicção de que tudo que nós fazemos no físico reflete no espiritual, e o antinomista, ele desdenha da lei de Deus, dos ensinos cristãos, e se apega a filosofias vis, aos conhecimentos mundanos, para poder sedimentar e fazer a tua vontade. Nesse contexto, podemos afirmar que, como Cristo viveu, Ele quer que nós vivamos e seguimos, porque Ele é o caminho. Jesus quer que nós sejamos pessoas serenas e obedientes às Sagradas Escrituras, ou seja, entendendo a vontade dele, a vontade de Jesus e do nosso Pai Celestial, vivendo em harmonia, cumprindo sua vida sem usar as Escrituras para alicerçar os desejos e vontades pessoais. Isso é sério, meus irmãos, é muito sério, que nós estejamos em um equilíbrio de vida, não legalista apenas, e também não desprezando aquilo que Deus tem deixado para nós como norte ao caminho da Nova Jerusalém. Amém? O segundo tópico retrata a cólera, é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 22, há algo importante para a nossa meditação. Primeiro, que nos mostra que encolerizar sem motivo, ou seja, está deixando aí que com motivo pode encolerizar, porém nós temos que entender que a cólera pode trazer complicações, e os textos bíblicos falam que nós podemos irar, mas nós não devemos pecar. E quando nós seguimos esse entendimento, nós devemos meditar que a vontade de Jesus é que ninguém se encolerize contra o outro, ou seja, ele não quer que nós iremos contra o outro, um contra o outro, mas também não quer que ninguém provoque o outro, sabendo que este é um sentimento humano. Você sabe que todas as pessoas é capaz de ter ira. Nós sabemos que isso é um sentimento humano. O nosso Messias, o nosso Salvador, ele demonstrou isso para nós como homem. Ele chegou a irar, ele chegou a ter esse sentimento, mas ele conseguiu se segurar. Mas antes disso, eu quero deixar para os irmãos aquilo que está lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso, irmãos, é um fato, está explícito nas Escrituras, que nós devemos seguir a paz com todos, não com um, não com dois, mas sim com todos. E a ira nós sabemos que pode chegar a matar as pessoas. No texto inicial, que nós todos devemos ler, amplia o sentido da morte. Antes, na antiga aliança, estava falando da morte literal.
Mas muitas das vezes, quando nós impingimos ou induzimos as pessoas à ira, à cólera, nós podemos matar aquela pessoa, e aquele encolorizado, aquele que está irado, também pode matar as pessoas. E é por isso que o texto fala: segui a paz com todos, eu com você e você comigo. O cristão, ele tem que ter essa visão para que coisas piores não venham acontecer. E aqui, como o comentarista alerta, Jesus não suprimiu o mandamento não matarás. E o matar inicia-se com a cólera, com a ira. Deus alertou Caim que se avizinhava o pecado. Deus nos alerta hoje também. Deus está nos alertando, inclusive agora, que às vezes você faz as pessoas irarem. A sua conduta faz as pessoas irarem. E isso pode trazer, eu não estou falando que Abel fez isso com o irmão. Nós vamos ver aqui que é aceitável a ira, a cólera em um determinado sentido, é até aceitável. Mas quando ela vem pela inveja, quando ela vem pela simples raiva da existência do outro, que não é para aquela ira quando você tem para edificar, ou seja, quando você fala de forma aberta com a pessoa, que você está vendo que ela vai cair, que ela vai sair dos caminhos do Senhor, que não se deve ser uma regra, mas às vezes há necessidade. E aí nós temos que entender que nós podemos ser culpados da morte dessas pessoas. E nós temos que nos conter muitas das vezes. Quando nós vamos até o Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 18, Mateus 18 e o versículo de número 21, como nós podemos mitigar essa ira, trabalhar em nós esse sentimento humano que muitas das vezes pode levar o outro à morte e até mesmo nós. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 vai dizer: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O primeiro caminho é o perdão. O primeiro caminho é o perdão. Isso é incontestável. Fez contra você, você irou, você perdoa, me desculpe, você perdoa e aquela pessoa lhe perdoa também, porque são cristãos e sabem, conhecem a verdade, né? Mas o interessante é que não para por aí. No mesmo capítulo, e isso é forte, né? No mesmo capítulo, no versículo de número 15, o texto nos diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele. Só se te ouvir, ganhaste teu irmão. Bom, e o texto ainda se segue. Primeiro, a gente vê que se o teu irmão pecar contra ti, é você que tem que ir até ele. Por que isso, irmãos? Jesus está mostrando para nós o sentido da humildade. Ah, você tem razão? Tenho. É verdade. Mas é você que tem que ir até ele. Muitas das vezes as pessoas nem se deu conta que pecou contra ti, que te deixou triste, que te deixou a ponto de se desviar. Aí você vai até ele só. Se você conversar com ele, entender e ganhar seu irmão. Mas o texto segue: se ele não te atendeu, você leva testemunha. Se ainda assim ele continuar com a visão dele, com o coração duro, você leva
à frente, você traz para a igreja. E quando chega a ponto da igreja e ele não entende que ele está errado, aí a Escritura fala que você deve tratar ele como gentio e publicano. Nós temos que entender que ele estava falando para judeus, então muitos dos judeus entendiam que os gentios não mereciam a salvação, então era para tratar como os gentios. E publicano, muitos deles eram até judeus, mas ali estava trabalhando, vamos dizer assim, para a receita romana e cobravam impostos. E muitas das vezes cobravam impostos aviltantes, então todo mundo tinha raiva dessas pessoas e era para ser tratado como publicano, ou seja, como uma pessoa que não tinha salvação porque estava fazendo outras pessoas sofrerem, e muitos inclusive eram desonestos. Mas lembram-se que nós já falamos aqui que é toda a Escritura que é apta para nos ensinar. Então, se você chegou até o irmão, e nós estamos tratando aqui de um assunto muito poderoso para a nossa vida cristã, que é o perdão. Aí essa pessoa não quer te achegar. Como que eu vou tratar isso? Eu vou deixar para lá? Eu vou largar essa pessoa de lado? Eu não vou mais conversar com ela? É assim que eu devo fazer? Porque eu tenho que tratar ela como gentil e publicano? Então nós vamos voltar lá em Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 2 e já no verso de número 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, não só para aqueles que te aceitaram. Então vai orar por esse irmão que não te atendeu e que não quis ser seu amigo. Ainda mais, nós podemos ainda tomar por base Romanos capítulo de número 15, que diz, verso 1, Romanos: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porquanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Eita, é forte. Então, é as Escrituras que está falando, não sou eu. Então, se você é forte o bastante para ir até o irmão e pedir perdão e ele recusar, se ele levantou contra você, você tem que tratar ele como gentil e publicano, é a Escritura que está falando. E como que o cristão trata o gentio e publicano, aquele que não tem jeito, aquele que a gente já pelejou, já pregou o evangelho, já pediu desculpas, já pediu para ser amigo dele e ele recusou, falando que já tem outros amigos, que você não é importante, etc., te maltratou, te injuriou, suportando ele, fazendo como Cristo. Nem todos aceitou o Cristo e você se diz cristão. Amém? Então, vamos seguir para o segundo subponto do segundo tópico. Vai falar a cólera no contexto bíblico. O próprio comentarista nos mostra o fato bíblico em que Jesus demonstra o tipo de ira que se tolera. Tolera, tá? Tolera é uma coisa do que ser mandamento, é diferente. Nós podemos ver isso lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e, tendo feito um azorraque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores,
e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Preste atenção nesse texto. Alia-se com o texto de Eclesiastes que nós falamos ainda há pouco. Jesus, ele fez uma espécie de chicote, mas o texto fala que havia cambistas no plural, e ele um homem só. Mas não fala que ele atacou ninguém com esse chicote. Ele se precaveu. Ele usou daquilo que é humano, ou seja, ele, ao ver a situação que estava a casa do Senhor, ele usou do zelo que ele tinha da casa do Pai para tirar as pessoas que estavam fazendo algo contrário ao que nós hoje conhecemos por Bíblia, que é as Sagradas Escrituras. Mas ele não agrediu ninguém. Ele tirou as mesas e mandou que as pessoas saíssem amado com um chicote. Às vezes, eu não estou falando aqui para ninguém armar de chicote e sair obrigando as pessoas a fazerem e cumprir as Escrituras. Mas às vezes há necessidade da gente falar um pouco mais duro e mostrar que a pessoa não está agindo corretamente. Isso é aceitável, mas não é dever, tá? Por que eu estou falando isso? Lembra-se do texto que nós lemos, que é todas as Escrituras, né? O que nós temos que entender é que o ser humano pode entrar na situação de ira, mas não deve. Quando nós voltamos lá em Provérbios, no capítulo de número 14, Provérbios, capítulo de número 14 e o versículo de número 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A tradução que vai falar que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja a podridão dos ossos. Por que eu trouxe à vista esse texto aliado com o texto de João? É porque que às vezes nós tomamos o texto em que Jesus se irou para a defesa da casa de oração e trazemos para o contexto em que nós iramos contra um irmão por causa da inveja, por causa de outros atos que não são razoáveis. Isso é podridão dos ossos, diz o texto. Isso nos traz sofrimento. É como se você quisesse, por causa da sua inveja, como você desejasse que a outra pessoa tomasse veneno, mas que na verdade é você que está tomando. A inveja está consumindo você. Isso não é aceitável, não é agradável às vistas do Evangelho. Isso é abominação aos olhos de Deus. Tomemos cuidado com isso. Amém? Vamos seguir em frente. O valor da pessoa humana. Interessante, porque os tópicos verdadeiramente estão interligados. Quando nós vemos que para Deus um valor de cada um é imensurável e às vezes nós não conseguimos enxergar esse valor que o nosso Deus coloca em nós. Quando nós vamos novamente lá no Evangelho, segundo escreveu João, um versículo que todos sabem de cor, mas eu faço questão de ler. João capítulo 11, versículo de número 35, porque é muito profundo. Jesus chorou. Veja para você ver. Um ser que despiu-se de toda a tua glória para viver entre nós. E o texto
está inserido num contexto com a morte de Lázaro, e aí ele viu os amigos, viu a família triste com a perda de um ente querido e de uma pessoa também que, por certo, ele gostava muito. E aí ele chorou por enxergar o sofrimento das pessoas. Nós estamos dando esse valor a essas pessoas? Nós estamos dando? Nossos líderes estão dando valor a essas pessoas como Jesus dá? Por que isso? Porque também em Lucas tem um texto interessante. Lucas, capítulo número 15, está inserido em uma parábola, versículo de número 4, dá para entender, vai dizer que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Irmãos, nós estamos fazendo isso? Aqui não fala se a ovelha é uma ovelha tranquila, ou uma ovelha briguenta, uma ovelha cheia de carrapicho, uma ovelha que precisa de cuidar das bicheiras. Não fala. Aqui a parábola, Jesus deixa claro que se tem 100 e 99 está no aprisco, inclusive no deserto, mas está com uma certa segurança. Ele diz: que homem dentre vós, porque ele estava comparando aos bens. Ovelha que ele estava comparando com bens, era o ganha-pão das pessoas. Porque, sabe por quê, irmãos? Que quando nós perdemos algo físico, nós vamos à justiça, nós vamos aos tribunais, nós brigamos, nós vamos atrás, nós corremos atrás dos nossos direitos. Mas quando é a alma, uma alma desgarrada, a gente ouve, por exemplo, e com muita tristeza no coração que eu falo, crente velho querendo visita, obreiro, pregador, evangelista, pastor querendo visita. É ovelha de Cristo. Talvez saiu do aprisco, machucou, não consegue voltar. É o valor que tem para Deus uma alma. É imensurável. Se tem 99, irmão, se o seu obreiro que está ali dando frutos está bem, preocupa-se com aquele que já você não vê há muito tempo. Irmã do círculo de oração, a mesma coisa. Professor da escola bíblica dominical, você já tem lecionado há algum tempo e aquele irmão está sumido. Vá até ele, vá até ele. O valor é imensurável. Amém? Bom, partindo para o último tópico, a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar. Esse tópico, por certo, mexe com muitos dos cristãos. Muitos ofertam, sejam em espécie, seja com o trabalho, seja com o seu tempo, com os préstimos na igreja, com aquele dom que Deus te deu, né? De ornamentar, de atuar, de louvar, né? Mas não consegue sequer se dirigir um olhar ao outro irmão. Isso vale também para aqueles que em redes sociais se dirijam uns contra o outro, cada qual se mostrando mais santo e correto que o outro. Isso aqui é muito triste, irmãos. No nosso meio tem acontecido de forma corriqueira, né? E quando a gente chega nas igrejas, a gente consegue ver nitidamente alguns irmãos usados, cooperadores assíduos, mas que não cumprimenta um irmão, e se cumprimenta, não consegue olhar no olho um do outro. Nós vimos como que nós devemos proceder, e nós temos que exercitar essa misericórdia. E referente, aqui eu já estou falando, não vou citar a denominação, eu não tenho hábito de assim fazer, mas a gente vê muito em redes sociais o questionamento de líderes contra líderes, pessoas de grande influência na mídia, questionando um ao outro o jeito de cultuar, a forma de fazer, a forma de pregar.
Ao passo que, quando nós vamos em Mateus, no capítulo de número 28, a partir do verso de número 18, o nosso Deus vai mandar, na pessoa bendita de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura, inclusive esse que está falando mal de você. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho e não olhar o que a outra pessoa está fazendo, porque nós não fomos levantados como juízes. Nós fomos levantados para ser arauto das Escrituras. Isso que nós devemos fazer. Nós não devemos ir para redes sociais desmontar aquilo que Deus tem usado. A palavra de Deus fala que nós temos que pregar o evangelho divino. Se você, líder, influente, tem certeza que o seu ensino é o correto, continue pregando, mas não levante contra aquele que está falando de Jesus o Cristo da maneira em que ele está entendendo que está correto. Se ele está pecando, você tem que ir até ele. Se eu estou errado, você tem que falar comigo, vir até mim e mostrar nas Escrituras que eu estou errado. Não ir na rede social e me expor o Evangelho de Cristo ao vilipêndio. Então, é isso que as Escrituras nos diz. Veja o que fala em Marcos, no capítulo de número 9, versículo de número 38. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 38. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. É o texto bíblico que está falando, não sou eu. Então nós não temos que ficar falando mal de A ou de B, nós temos que pregar o evangelho. Mas ele está falando heresia. Então ele está pecando contra ti, que ele está pecando contra o corpo de Cristo, e você faz parte do corpo de Cristo. Então o texto bíblico fala para você ir até ele, não fala para você ir para as redes sociais e ficar falando, inclusive usando vídeos de terceiros para poder fomentar. Então você tem que ofertar no altar. O que você tem para ofertar? Ira, raiva, inveja daquele que está pregando o evangelho? É isso? Então oferta bondade, oferta amor, oferta caridade. Amém? Além disso, quando nós vamos lá, Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, nos diz: Irmão, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz, não apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eita glória! Aleluia! Meus queridos irmãos, nós não fomos levantados como juízes. Nós fomos levantados para ser adoradores e para ofertar aquilo que nós temos. Se você tem paz, oferte paz. Se você tem alegria, oferte alegria. Se você tem glória, oferte a tua glória. Se você tem aleluia, oferta a tua aleluia. Se você tem espécie, oferta em espécie. Se você tem caridade, oferta caridade. Mas não julgue o teu irmão. Apenas pregue o evangelho. E o evangelho de Cristo está alicerçado na caridade, no amor ágape, na misericórdia. E é assim que nós temos que seguir as Sagradas Escrituras, estar atento com o que nós falamos e como nós agimos. Amém, meus queridos? Evitando a desavença. Para melhor entendermos
esse tópico, devemos verificar que o Império Romano era o dominador da época e que o idioma nativo dessa nação era o latim, mas se falava também grego, entre outras línguas, é claro, mas o idioma natural, o idioma nativo era o latim. Por isso que o comentarista colocou em latim. O texto apresentado pelo comentarista nos faz refletir em algumas dos perigos da não reconciliação entre o povo de Deus. Primeiro, o escândalo do evangelho. Depois, a possibilidade da judicialização. Sabe por que eu falo isso, irmãos? O texto vai falar que enquanto estão caminhando, reconcilie. Enquanto estão caminhando, resolva esse problema. Enquanto estão caminhando. Porque enquanto nós estamos na caminhada, meus queridos, enquanto nós ainda não nos apartamos de vez dos caminhos do Senhor, nós temos a condição de nos humilharmos e cumprir a vontade de Deus, reconciliarmos, cumprindo também a vontade de Deus. Mas quando nós vamos para a parte judicial, nós vamos encontrar pessoas que talvez fazem a justiça do próprio coração e pode vilipendiar o evangelho. 2 irmãos, 2 cristãos, 2 protestantes em um litígio diante de pessoas descrentes. Já imaginou? Principalmente se esse juiz, se esse promotor, se essa autoridade for um ateu. Bom, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é que se nós não nos reconciliarmos, nós podemos ser réu do fogo do inferno. Está lá em Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Quando nós não conseguimos essa reconciliação, quando nós continuamos com a ira, não buscamos o conserto, nós podemos ser réus, nos transformar réus do fogo do inferno, que é muito pior do que cair na lei dos homens. Meus queridos irmãos, isso é muito, mas muito perigoso. Que nós possamos reconciliar com os nossos irmãos, que nós possamos estar firmes na palavra do Senhor, porque o próprio texto nos mostra que nós podemos cair no fogo do inferno. Isso é tremendo, irmãos, porque às vezes nós não conseguimos vislumbrar o perigo que é de nós não nos reconciliarmos uns com os outros. Nós temos que evitar as desavenças, primeiro para que o reino de Deus seja por deveras povoado, segundo por nós mesmos não cairmos nesta condenação, e por último nós cumprimos o 6º mandamento que a lei nos deixou: não matarás, porque na era da graça a morte foi ampliada, porque ela nos revelou a morte eterna, o sofrimento eterno. Lá na antiga aliança eles tinham a visão de morte física apenas, mas nós conhecemos agora a morte eterna, o ardor do fogo eterno, que nós possamos entender os desígnios desse Deus que vive e reina para sempre. Meus queridos, chegamos ao fim de mais uma pré-aula. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu comentário e seu like. Isso é muito importante para mim. E lembre-se, não tomem tudo que ouvem como uma verdade absoluta. Seja como os nossos irmãos que viveram em Bereia, ouçam tudo com avidez, mas depois venha para as Escrituras para ver se isso é mesmo assim. Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.